Feliz é o homem que não vai conforme os ímpios vão, nem como os pecadores têm alguma comunhão, porém na santa lei de Deus se alegra bem, e posto sempre o coração na lei divina tem, na lei divina tem. Tal homem florescendo vai, qual plantação que está ao pé de um rio, e fruto bom em tempo próprio dá, em tempo próprio dá. Jamais a sua folha cai, nem murcha vem a ser, e bem maduro se fará o fruto que ele der, o fruto que ele der. Os ímpios não serão assim, jamais felizes são, porém parecem com o pó que os ventos levarão, que os ventos levarão. No juízo não subsistirão, no dia do Senhor. Dos justos longe ficarão, curtindo eterna dor, curtindo eterna dor. Amém. Quero convidá-los a que abram suas Bíblias no texto de Jeremias, capítulo número 17. Obrigado, Kevin, pela água. Sinto-me aguado. Jeremias capítulo 17. A partir do verso número 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Dois tipos de pessoas: o bendito e o maldito, o abençoado e o amaldiçoado. A palavra bendito vem de bendizer, dizer coisas boas, mas na verdade é Deus dizendo coisas boas a respeito de alguém. Quando Jesus nas bem-aventuranças diz assim: bem-aventurados aqueles assim, 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 ele está dizendo assim: abençoados sejam, felizes sejam. A maior bênção da nossa vida é sermos abençoados por Deus. E nós aqui no Brasil, os mais antigos e aqueles que mantêm a tradição, fazem com que seus filhos peçam a bênção dos pais. Lá em casa, a primeira coisa que as crianças fazem quando acordam é correr até o pai e a mãe e dizer: a bênção, papai. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. É todo dia. Eles fazem questão de ouvir a bênção. E quando a gente não dá, por uma questão de estar saindo e tal: papai, o senhor não me deu a bênção. Tá bom, meu filho, Deus te abençoe. Isso vale. No final do culto, nós recebemos a bênção apostólica. O que é a bênção apostólica? Foi uma maneira com que o apóstolo Paulo encerrou uma de suas cartas, ou 2 e 3, se pegarmos outras bênçãos, e o pastor rediz aquelas palavras, desejando estas bênçãos para a sua congregação. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós, e no caso todos nós, desde agora e para sempre, amém. É como Paulo termina 2 Coríntios. E os judeus dão a bênção araônica para os seus filhos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Era para que os levitas abençoassem os filhos de Israel com estas palavras. E assim nós pais, assim os pastores abençoam também as suas congregações. Jeremias está num tempo muito ruim, como nós estamos num tempo ruim. Israel, no caso o reino do sul, Judá, está para ser destruído. Não porque Deus não gostava deles, muito pelo contrário. A terra que tinham era herança do Senhor. Deus os tirara do Egito e os fizera possuir a Palestina. Mas Deus dera a palavra: se vocês quebrarem a minha aliança, vocês sofrerão castigo. E o grande castigo será perder a sua terra, além de serem levados para outros países, e a maioria de vocês serem mortos pela fome, pela espada, pelo inimigo, por todos. Jeremias está vendo o reino destruído, onde os juízes legislam contra o pobre e a favor do rico. Nós também vemos isso no nosso país, onde o pobre continua mais pobre, o rico mais rico, e quem tem dinheiro compra a sentença.
Mas não falta dinheiro para o pecado. Estamos sem empregos, estamos com o dinheiro ruim, a inflação consumindo todo o dinheiro, onde já se viu 30, 40 reais um saco de arroz. Mas não falta dinheiro para as baladas. Quando vou embora para casa, passo ali na Dumont Vilares, e aquela rua é uma Sodoma e uma Gomorra nos fins de semana. Há talvez mais de 50 ou 100 casas de espetáculo e de pecado ali na porta, onde as pessoas estão louvando a sua própria carne e o seu próprio pecado, gastando, e não se gasta pouco nesses lugares, mas para isso não falta dinheiro. Jeremias olhou para todo aquele povo pecaminoso e viu duas classes de pessoas: os benditos e os malditos. Enquanto ele pregava a palavra, alguns davam ouvidos, estes eram os benditos. Assim também hoje, enquanto os servos do Senhor, enquanto as igrejas sérias do Senhor proclamam a palavra, alguns dão ouvidos, mas a maioria das pessoas não apenas não dava ouvidos, como zombava daqueles que acreditavam ainda em Jeová, daqueles que acreditavam na lei mosaica, daqueles que acreditavam no monoteísmo. Porque aquele povo de Judá estava sincreticamente idolatrando a própria verdadeira fé. Eles criam no Deus verdadeiro, prestando culto errado. É possível você se dizer cristão e prestar um culto que não agrada a Deus. Você pensa que está agradando, você acha que está agradando, porque você mesmo construiu o seu próprio Deus. Assim como o povo de Israel, quando viu Moisés lá na montanha por mais de quase 40 dias, chega para Arão e diz assim: Arão, cadê teu irmão? Ah, não faço ideia, talvez algum bicho tenha comido. Diz assim: a gente está aqui sem Deus, faz um Deus aí para nós. Aí ele pegou, então me deu ouro, e aí, diferentemente do que Arão falou, ele disse assim: me deram o ouro, eu fervi isso aí, saiu o bezerro. Saiu não, ele fez. E aí o povo disse o quê? Ó Israel, esse é o Deus Jeová que te tirou da terra do Egito, olhando para o bezerro. E Deus lá em cima chega para Moisés e diz assim: Moisés, desce, porque o teu povo já se corrompeu. O povo talvez nem pensava que estava corrompido. Estamos adorando a Deus. E o que fizeram como culto? Um carnaval. Adorando a Deus num carnaval. Há muita igreja hoje que está pensando que está adorando a Deus, mas na verdade está oferecendo um carnaval para Satanás. Se pegarmos hoje o celular e olharmos as redes sociais, nós vamos ver denúncias de uma denominação evangélica que não param de entrar as tais denúncias. Se olharmos para as redes, veremos uma cantora gospel com um marido e que fizeram coisas imorais e indecentes com criança. O mundo orquestra para denegrir a imagem de Cristo. E aqueles que adoram erradamente a Deus dão motivo para isso. Por isso Jeremias, olhando toda aquela nação, ele disse: existem os benditos e existem os malditos. Os benditos são os que ouvem a palavra do Senhor e a obedecem. Os malditos são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não a obedecem. E há consequências, muitas. Lá em casa, em agosto, setembro, um pé de figos começou a soltar galhos, soltar flores, soltar folhas, e crescer, e crescer, e crescer, e crescer. Deu mais de 500 figos. Até agora, quando a minha sogra mandou podar aquela figueira, tinha uns figos temporãos que estavam lá pendurados, ainda deu para fazer um doce. Agora o que foi feito dele? Cortou tudo, só deixou 2 galhos assim, com um brotinho desse tamanho. Você olha aquilo e fala: matou a figueira.
Não, mas quando chegar a hora certa, ela vai frutificar. Diz Jeremias aqui, veja bem, vamos ao texto. Jeremias 17, diz assim, verso 7: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Sabe qual é a promessa para os benditos do Senhor? Dar fruto. Que fruto é esse? Dar figo? Não. Quem dá figo é a figueira. Qual é o fruto que eu dou? É o fruto do Espírito na minha vida. Se eu tenho Jesus, eu vou exibir Jesus na minha vida. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas coisas afloram na vida daquele que verdadeiramente teme a Deus. Quando pastor lá em Barbosa, tive a oportunidade de conhecer um casal muito querido, que era o Valdir e a Sheila. A Sheila amava Jesus. O Valdir frequentava a igreja junto com ela, mas ainda não tinha Jesus. Então, uma certa noite, eles foram jantar lá em casa, e o Valdir começou a discutir comigo sobre a Bíblia. O papel aceita tudo. Quem disse que foi Deus que escreveu isso? Como que isso está certo e tal? E cada posição dele vinha uma contraposição minha, e ele argumentava, e eu respondia, e ele falava, e eu dava réplica, ele a tréplica, ele a quadréplica. E eu sei que chegou num determinado momento que quando as perguntas se esgotaram, ele ficou parado e falou: eu não pensei nisso ainda. Eu disse: então é bom pensar, porque esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, irmão Valdir. Eu chamava de irmão, sabia que não era ainda. E se o irmão deixar Deus falar a sua vida, as coisas vão mudar. Ele foi embora pensativo. No domingo seguinte ele voltou, e para espanto meu, ele que dizia que não lia a Bíblia e nem dava valor para a Bíblia, estava com uma Bíblia na mão. E na hora que eu pedi para achar a referência, ele pediu ajuda para quem estava sentado do lado para achar o texto. E de repente esse homem começou a mudar o jeito dele, o comportamento dele, as atitudes dele. Ele já era um homem honesto, ele já era um homem bom, mas é algo diferente na vida dele, que agora ele estava demonstrando ser um homem que cria. Valdir se converteu. Valdir ganhou uma Bíblia. Valdir está hoje lá, membro da igreja, batizado, cantando no louvor, e é um dos braços direitos da igreja, para a alegria de toda a igreja e para a alegria de Sheila, que orou por muito tempo pela sua decisão. Ele frutifica. E se você quer ser alguém que frutifica, precisa dar ouvidos à palavra, porque Deus produz em nós, diz a Bíblia, Ele é aquele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Ele faz. Mas se eu não der ouvidos à palavra de Deus, ao invés de eu ser este bendito do Senhor, eu sou maldito. Eu não tenho a bênção de Deus. A vida acaba com o meu suspiro e depois as consequências na eternidade. Aquele que construiu a sua vida sobre a riqueza material, agora nós estamos vendo as tragédias que acontecem em todo o país. Há pessoas que têm dinheiro no banco, mas não tem mais nem a terra onde estava a sua casa. Há pessoas que perderam todo o seu gado, ou se não perderam as coisas, perderam seus entes queridos. O dinheiro não é estrutura suficiente para construir uma vida. O dinheiro acaba.
Mas se eu confiar no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, pode a tristeza, pode a tempestade levar tudo que eu tenho, mas não levará a minha fé, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O maldito, diz a Bíblia, está escrito aqui, no versículo de número 5, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. É aquela planta solitária no meio do nada, nem passarinho vem ali. Ninguém fica debaixo da sua sombra. É uma planta miserável no meio de um deserto. Assim é aquele que não confia no Senhor e que faz do homem o seu braço e a sua confiança. Confia nas promessas do homem, como aquele que foi trabalhar e recebeu do seu patrão a promessa de que se fizesse direitinho, se estudasse, se desse o seu melhor, receberia uma promoção. E ele então deixou a família em segundo lugar, deixou a saúde em segundo lugar, deixou os amigos em terceiro lugar, deixou a igreja em quarto lugar, porque ele queria agradar aquele chefe. E no dia da promoção, o chefe promove o outro, e o larga, e o deixa, e o humilha, porque ele confiou no homem. Saiu por aí com a promessa de um político de que se ganhasse seria seu assessor. Correu, trabalhou, distribuiu, brigou, investiu dinheiro, quebrou o carro. O político ganhou. Cadê o meu cargo? Eu nem te conheço. Confiou na sua saúde, fez tudo, todos os exercícios, ficou um super, e quando foi no campeonato, deu um infarto e morreu. Confiou tudo na bolsa de valores. Aquele guru financeiro disse: invista aqui, você vai ganhar tudo. Ele pegou todo o dinheiro e deu, e perdeu tudo. Não sobrou nada. Maldito o homem que confia no homem. Nós devemos confiar em Deus. Se nós confiarmos na promessa de Deus, nos valores de Deus, nos mandamentos de Deus, no jeito de Deus, a nossa vida será não apenas abençoada, mas terá fruto, fruto abundante, fruto que sacia a fome, fruto de alegria, fruto de bênção. Vi lá uma senhora crente que perdeu tudo, e ela na porta de casa com os olhos lacrimejando, os braços para cima, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A tempestade levou tudo material, mas não levou a sua fé. Sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Fé! Crer no Senhor, crer na sua palavra, e ainda quando estivermos no dia difícil, ainda quando estivermos no dia desértico, ainda quando estivermos num mundo como o nosso, caindo aos pedaços, com a injustiça agraçando, com a falta de liberdade, com a falta de recursos, nós seremos sustentados pela graça do Senhor.
Elias teve que decretar uma seca em todo o país, mas no meio da seca, Deus proveu para ele água, pão e carne para atravessar aquela seca, suprido pelas mãos do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Você é de que tipo? Do maldito ou do bendito? Você é do tipo que dá ouvidos à palavra, ou do tipo que não dá crédito à palavra? Você é do tipo que faz de Deus o coração da sua vida, ou transforma a Deus no seu apêndice, que quando a palavra dele estiver incomodando, você vai lá e manda cortar? Você é do tipo que confia no Senhor em toda e qualquer circunstância, ou é do tipo que só acredita em Deus com o bolso cheio e com a saúde 100%? Eu digo aos irmãos, Deus é presente na vida de quem confia nele. Deus é real. Deus não nos abandona na hora da crise. Deus não abandona o lar de quem eu confia às mãos de Cristo. Eu e você somos responsáveis em levar Cristo para casa. Na hora da refeição, eu e você somos responsáveis em fazer daquilo uma refeição de gratidão ao Senhor. Somos responsáveis em desligar a televisão e o celular nas coisas que são inconvenientes, e responsáveis em ligá-los para coisas que edificam a nossa fé. Somos responsáveis pelas amizades que temos e também pelos nãos que dermos àqueles que não nos fazem ou não nos trazem nenhum benefício. Somos responsáveis em ler este livro. Ninguém vai lê-lo por nós. Não adianta dizer: Alexia, leia a Bíblia para mim, porque depois a Alexia não será salva no seu lugar. É você que vai responder pela firmeza que tem com o Senhor, e isto não pode ser confiado a terceiros. É você quem tem que lutar pela fé, é você quem tem que ser um bendito do Senhor. E é uma decisão que você toma. Você pode ir no seu banco ou na internet dizer assim: em nome de Jesus, não serei maldito. Em nome do Senhor, serei bendito do Senhor. Em nome do Senhor, serei como a árvore que dá frutos e que está com a raiz perto do ribeiro. Mesmo que venha a seca, não faltará para mim a água da vida, e na hora certa eu darei o meu fruto. Na hora certa a bênção chegará. Na hora certa a alegria encantará o meu rosto. Na hora certa eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém.